Fala Marcelo, fala Firmino, tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo aqui é, na intenção de compartilhar meus pensamentos, tá? Daquilo que eu vejo, daquilo que eu leio. E fiquem à vontade para só escutar e descartar tudo. Não é nenhuma tentativa de alterar a prática de vocês. Pelo contrário, na verdade, é só tentando trazer uma reflexão sobre aquilo que vocês já fazem bem, tá? Então, eu acabei conversando com o Marcelo esses dias, onde a gente conversou que algumas mudanças para que as minas continuassem evoluindo, elas são mais estruturais. E essas mudanças estruturais, às vezes, envolvem maior investimento, maior tempo, maior negociação, e, e que aí, às vezes, esse tempo é muito ruim, né, de esperar no sentido que os campeonatos acontecem, vão acontecendo. E aí, nessa perspectiva, né, eu acabei falando que eu gosto muito de olhar para a prática, né, para os processos que a gente vem realizando. No caso, aquilo que eu faço na minha prática, né. Então, sei lá, pegando esse olhar da minha prática e tentando colocar isso daí dentro do vôlei, né, da estrutura do vôlei, eu vejo que nós teríamos processos, né, para a parte física, processos para a parte técnica, tática, psicológica. E, e aí eu vou colocar um pouco sobre como eu vejo, de repente, que eu posso auxiliar aí com essa questão desses processos. Na questão da parte física, né, tenho o costume sempre de fazer uma avaliação. Essa avaliação do grupo, eu traço uma média, que né, aqui nesse caso desse grupo, que são meninas, né, de 12 a 14 anos, onde eu monitorei salto individual e tracei a média. E aí, a partir dessa média, eu conseguia enxergar quem estava acima da média, quem estava na média, quem estava abaixo. E até baseado nisso, poderia ser feito um treino por grupos. Perceba que um pouco acima ele fornece o objetivo do grupo, né? Esse objetivo também, é, ele foi encontrado baseado em artigos científicos. E esses valores, eles eram a meta do trabalho, tá? Então, sobre a parte física, se eu fosse aprimorar algum processo, eu aprimoraria a questão, né, da avaliação dos membros inferiores, no caso aqui era salto vertical, eu usei o salto contra movimento jump para avaliar o salto vertical, né? E aí, a partir disso daí, eu encontrei qual era a média do grupo e qual seria um referencial para esse grupo poder chegar levando em consideração tempo de treinamento, idade, sexo. E aí, transpondo isso para a questão da avaliação tática, né? Eu eu li alguns artigos onde esses artigos sugeriam alguns questionários onde os treinadores fariam e a partir desses questionários eles levantariam alguns pontos, né, alguns conhecimentos sobre a parte técnica das atletas. Eu fiz algumas adaptações, né? Na verdade, eu fiz bastante adaptação para a nossa realidade e então o questionário mais ou menos fica dessa forma, né? É, eu coloquei 4 avaliações, no caso eu estaria vendo aqui a primeira, coloco o período que isso acontece ali, ó, período competitivo, a fase também é a fase de competição e a quantidade de jogos, né? 5 jogos que já ocorreram. Baseado nesse entendimento, né, de que momento que essas avaliações aconteceram, eu teria que essas avaliações seriam por posição, no caso aqui, se você vê que era o líbero, e para cada posição você teria 5 aspectos. Cada um desses aspectos, se você olhar ao lado ali, eu teria uma pontuação. Então, se para prospecto 1, que seria leitura do atacante adversário, eu tivesse um atleta que, das 3 opções, eu percebesse que encaixasse mais na opção 2, que nem acontece aí ao lado, ó, ler parcialmente a jogada, eu atribuiria esse valor 2 para ela. E qual que é interessante? Que a partir do momento que eu atribuo esse valor, eu consigo posicionar ela dentro de uma escala, né, de desenvolvimento. E aí eu posso pensar
e de repente agrupar ou ver se para aquele grupo eu necessito trabalhar mais um aspecto ou outro, né? E aí é o nome da atletas, então eu acabei colocando os nomes de atletas que já passaram aí pela seleção. Então, e aí eu fui colocando, né, a posição, os aspectos e a pontuação. Lembrando que os aspectos, eles são totalmente alteráveis. Esse aqui é um exemplo que eu fui construindo, mas de repente para líbero eu poderia colocar, sei lá, o movimento, deslocamento do ombro na recepção quando a bola vem mais lateral, né? Eu posso tirar, coloco 3 graus de pontuação e pontuo a pessoa. Isso passa a ser interessante, por quê? Porque eu acabo podendo depois enxergar ali do lado, ó, dentro do grupo de líberos, eu vejo que dos 5 aspectos que eu acabei escolhendo, o que está mais baixo seria a reposição após a defesa. Então, talvez eu pudesse individualizar um treino para as minhas líberos, para líbero, né, para que elas pudessem trabalhar em cima de né, talvez uma deficiência técnica delas aí, tá? Então, isso daí seria uma avaliação que teria que ser feita individualmente pelo treinador. Aonde que o treinador faria? Ele faria essa avaliação nesses números, aí, ó, 2, 3, para esses 5 aspectos. E aí, né, para cada posição, seja oposta, ponteira, central, levantador, eu colocaria a quantidade de atletas e faria essa avaliação, né? Essa avaliação seria importante para que eu pudesse ter a noção de como que está meu grupo, daquilo que eu elenquei de aspectos importantes, né, para as minhas atletas, qual é aquele aspecto que mais está para trás ou que está mais para frente, que está melhor, e assim eu poder tomar uma decisão referente a isso daí. Então, essa seria um processo, né, que eu acabei elaborando baseado naquilo que eu leio, e, e aí, se vocês tiverem interesse como sugestão, eu explico um pouco melhor, tá certo? Eu acredito que e aí entraria os aspectos, né, da tática e os aspectos psicológicos aí que, por enquanto, não há nenhum tipo de ação sistemática acontecendo. É claro que quando os treinadores vão dar treinos, eles têm, né, aquilo que eles perceberam, visualizaram que é mais necessário trabalhar, e aí eles desenvolvem nisso, né? Uma das coisas que talvez eu goste e que eu possa ajudar, talvez seja na questão da sistematização, né? Sistematizar isso aí, transformar isso em números, onde eu consigo visualizar e pensar depois de visualizado, avaliado e visualizado, pensar numa prática né, seja condizente com essas mudanças que são necessárias, ok? Não sei se foi muito confuso, se foi muito confuso, vocês me falam, eu acabo refazendo isso daí, ok? Valeu, pessoal.